vocês, professor Ricélio Costa, com a disciplina de Ciências. No nosso hashtag Estudo em Casa, vamos falar dos níveis de organização do corpo humano. Com isso, vamos falar de a diversidade das células, tecidos, órgãos, sistemas e a integração entre os sistemas. Então, vamos apresentar aqui os níveis de organização humana. Então, aqui nós temos um esquema e aqui nessa sequência o que acontece nesses níveis. Nós temos aqui microscópico, que começa com um átomo, que a formação de átomos vão se formando em moléculas, das moléculas se formam células e das células se formam tecidos. E na macroscópico temos os órgãos, que se formam sistemas e que terminam no organismo. Então, nesses níveis, a gente apresenta aqui, passo a passo, como isso acontece. Veja aqui na ilustração do átomo, né, os átomos formam molécula, as moléculas formam célula, as células formam tecido, os tecidos formam órgão e os órgãos formam um sistema do ser humano, tá? Que é o organismo, que é a parte do ser humano. Então, esses aqui são os níveis de organização humana. Então, agora nós vamos falar de tecidos. Os tipos de tecidos são 4. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. E aqui a gente faz a demonstração destes tecidos. Então, aqui o tecido epitelial, a sua estrutura. Então, o tecido epitelial que recobre a superfície do corpo. O tecido conjuntivo, aqui embaixo, tem essas fibras proteicas, a matriz extracelulares e as células, né? Então, o tecido conjuntivo frouxo serve como assoalho para o epitélio e outros tecidos. Aí temos o tecido muscular, que é feito de fibras que contraem. Fazendo aqui a demonstração aqui no braço do ser humano. E aqui o tecido nervoso, que consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos. Então, quando se fala de tecidos, nós destacamos esses 4 tecidos aqui, tá certo? Aqui os órgãos do corpo humano. Então, nós temos aqui a imagem de um sistema e através desse sistema a gente vai reconhecer aqui e alguns órgãos. Vamos aqui dar uma olhada. Aqui nós temos a tireoide, aqui o timo, fígado, o estômago, olhando aí nas imagens, o pâncreas, fica aqui nessa região, o intestino, ou melhor dizendo, os intestinos, que aqui está o intestino delgado e está o intestino grosso, os rins, está aqui o rim direito e o rim esquerdo, os pulmões, aí aqui destaca o sistema excretor, e aqui o sistema reprodutor masculino e feminino. Nós aqui estamos falando especificamente de órgãos, né? São essas partes do corpo humano. Que órgãos têm importantes funções para o funcionamento dos sistemas. Então, vocês observem através dessas imagens como é que é cada órgão. Então, vocês observem pelas imagens para que vocês possam associar aos seus determinados nomes, tá? Vocês observem com calma para vocês reconhecerem os órgãos do sistema ou dos sistemas do corpo humano, tá bom? Então, aqui a gente tem os sistemas do corpo humano para vocês reconhecerem. Então, aqui nós temos cada ser humano um desses sistemas para a gente destacar para vocês. Então, vamos aqui. O cardiovascular, que perpassa por todo o corpo humano. O sistema respiratório, com destaque aqui para os pulmões. O sistema digestório, que é o da alimentação, que é o que a gente ingere o alimento e passa por todo um processo.
sistema nervoso, que vem desde o cérebro passando por todo o corpo, o endócrino, aqui através dos rins, tem aqui, né? Tem essas partezinhas. O sistema excretor, que é o para expelir os líquidos. O sistema urinário, muito parecido com o sistema excretor, mas ele tem as suas especificações. O sistema esquelético, que é a parte dos ossos do corpo humano. Sistema muscular, com destaque para os músculos. O sistema imunológico e o sistema linfático. Então, cada sistema destes do corpo humano ele é importante e para o seu funcionamento alguns órgãos se destacam. Vocês irão fazer, dentro desta aula de hoje, sobre tecidos, órgãos e sistemas. Vocês vão fazer essa atividade, vão fazer a leitura do livro didático entre as páginas 65 a 72. Nesta questão, vocês vão, através da leitura, preencher a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão ler sobre os tecidos. E aqui ele dá a definição de cada tecido e vocês vão colocar a letra correspondente a cada tipo de tecido. Na segunda questão, vocês novamente vão falar sobre os tecidos básicos do corpo humano. Em destaque está na página 66. Então lá vocês vão conseguir acompanhar esse raciocínio, que aqui cada palavra dessa corresponde a um tipo de tecido. O derme, cérebro, epiderme e músculos, eles se destacam em cada tipo de tecido e vocês vão representar com estas letras da primeira coluna, vocês vão colocar aqui na segunda coluna, tá certo? Na terceira questão é uma questão alternativa sobre os órgãos, e aí vocês vão ler o enunciado e vão fazer o destaque do que está sendo perguntado. Então, muito cuidado na pergunta que vai ser feita. Na quarta questão, muito cuidado nessa parte que aqui destaca, né? Onde diz que é para marcar quem não faz parte do sistema do corpo humano. Nós falamos sobre isso. Então aqui nós temos 4 sistemas e um desses sistemas é falso. Vocês vão marcar a opção falsa. E aqui a gente deixa a fonte mais uma vez. No nosso livro didático, das páginas 65 a 72, nós relatamos sobre o conteúdo de hoje. Então vocês resolvam com base no livro didático, que também, do que foi apresentado aqui, é possível responder às atividades. Ok? Então, concluída a nossa aula, hashtag fiquem em casa.